Olha só você aí, com um sorriso de orelha a orelha, porque está prestes a realizar todos os seus sonhos. Tudo isso porque você teve a coragem de apostar na sorte e acabou jogando na Mega Sena. Faz pensar, não é? O próximo bilionário poderia ser você, embora, estatisticamente falando, não será. Quê? Como assim? É mais difícil que a Mega Sena e está com um prêmio acumulado em mais de 200 milhões de reais. Corre daqui a pouco mais um sorteio da loteria mais difícil da Caixa. A Loto Fácil da Independência vai pagar 200 milhões de reais. O sorteio acontece amanhã e ainda dá tempo de apostar. Dinheiro é o novo deus da modernidade e a falta de ética é um dos poucos modos para conquistá-lo. Teve um político que ganhou mais de 200 vezes na loteria. No caso dele, não se engana não, foi sorte. Quando você joga na loteria, você não está pensando no quanto isso pode custar ao longo dos anos. A tentação de transformar apenas R$5 em milhões é irresistível. Parece simples, basta escolher alguns números, talvez datas de nascimento de alguns entes queridos ou números da sorte. Mas se pararmos para refletir, por que não pegar esse dinheiro e jogar diretamente no lixo? O efeito seria quase o mesmo. Todos os anos, milhões de brasileiros gastam seu dinheiro em bilhetes de loteria, alimentando a esperança de uma vida transformada. E à medida que mais pessoas jogam, o prêmio acumulado cresce, muitas vezes atingindo valores milionários. No final, enquanto poucos sortudos levam essa montanha de dinheiro, a maioria termina o dia um pouco mais pobre. Essa é a loteria, o jogo de azar patrocinado pelo governo. Seres humanos apostam desde sempre. Estamos nisso há milhares de anos e muito provavelmente vamos continuar apostando por milênios. Não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Ok, então a loteria é só uma diversão inofensiva que ajuda o governo a arrecadar um pouco mais de dinheiro, correto? Não é grande coisa, certo? Errado. Vamos aos números. Em 2023, os brasileiros gastaram mais de 10 bilhões de reais em loteria. Isso mesmo, bilhões. Isso é algo que merece uma investigação. Por que existe loterias? E por que o governo as administra? E para onde vai todo esse dinheiro? Mas talvez a questão mais importante que seja, isso é justo? Uma das primeiras versões de loteria surgiu na China. Segundo alguns rumores, foi utilizada para financiar a construção da Grande Muralha. Esse jogo, chamado Keno, era uma versão primitiva das loterias que conhecemos hoje. De acordo com a lenda, os resultados eram enviados por pombos correios, que levavam as notícias dos vencedores para diferentes regiões da China. Ao longo da história, egípcios, romanos e diversos outros governos ao redor do mundo também usaram loterias para financiar grandes projetos. Já aqui no Brasil, a primeira loteria ocorreu em 1784, na então Vila Rica, hoje conhecida como Ouro Preto. O dinheiro arrecadado foi destinado à construção da Câmara dos Vereadores e à cadeia da região. Com o tempo, o governo brasileiro percebeu o potencial das apostas como uma fonte de receita e começou a conceder permissões para que elas fossem realizadas em todo o país. Inicialmente, as loterias eram organizadas por instituições como Casa Santa, orfanatos e hospitais, garantindo que os recursos gerados pelas apostas fossem usados para causas específicas. Era uma maneira eficiente de arrecadar fundos, semelhante às rifas que vemos hoje em dia. Foi nessa época que as loterias começaram a se espalhar e ganhar força em todo o Brasil. Em paralelo, nos Estados Unidos, o estado de New Hampshire enfrentava
uma grave crise financeira. Sem conseguir arrecadar impostos o suficiente e à beira da falência, para resolver o problema, instituíram loterias, que foram um sucesso imediato. Outros estados americanos seguiram o exemplo. E como tudo que vira tendência nos Estados Unidos, rapidamente se popularizou no Brasil. O governo federal viu nisso uma oportunidade e decidiu adotar a mesma prática aqui. Então, Nabu, você tá me dizendo que as loterias são apenas uma forma de arrecadar impostos? Exatamente isso. Segura na minha mão e vem comigo. Acabei de gastar R$5 em um bilhete de loteria. Se eu tiver com sorte, eu posso ganhar 6 milhões. A loteria em que eu apostei é a Mega Sena, organizada pela Caixa Econômica Federal. Mas espera aí, por que o governo administra um esquema que incentiva as pessoas a gastarem seu dinheiro em jogos de azar? Quero que você faça um exercício mental. Imagine que você é do governo. Você tem muito poder na sua mão e precisa encontrar uma forma de arrecadar mais dinheiro através dos impostos. Mas existe um problema. Você já está cobrando bastante da classe média e dos ricos. E se aumentar mais, você corre o risco de perder votos e popularidade. E aumentar o imposto sobre os pobres, nem pensar. Isso poderia levar a revoltas e protestos. Então você precisa ser mais inteligente. Precisa encontrar uma maneira de fazer com que as pessoas lhe deem dinheiro voluntariamente. Algo tão atraente que elas ficam felizes em pagar. E é aí que você percebe que pode explorar uma fraqueza humana universal: o desejo. Então entra em cena a loteria. Você cria um jogo com prêmios milionários capazes de mudar a vida de qualquer um. As pessoas pagam uma pequena quantia para poder participar desse grande sorteio, onde todos teoricamente têm a mesma chance de ganhar. E aqui está o detalhe: quem não compra nenhum bilhete está perdendo a chance de ficar milionário. E para quem enfrenta dificuldades financeiras, a ideia de transformar R$5 em 6 milhões é algo extremamente irresistível. Com apenas um pequeno investimento, tudo pode mudar. No final das contas, você criou um imposto voluntário, onde as pessoas pagam de bom grado, esperando que a sorte um dia mude suas vidas. Saindo da imaginação, vamos voltar para a realidade, onde essa ideia já foi implementada. Lembra que eu mencionei os 10 bilhões arrecadados pela Mega Sena em 2023? Então, desses 10 bilhões, apenas 3 bilhões foram pagos em prêmios aos jogadores, enquanto quase 6 bilhões foram para os cofres do governo, entendeu? Os brasileiros gastaram 10 bilhões em apostas, mas somente 3 bilhões retornaram como prêmios. O restante foi direto para o governo. E aqui fica claro que a loteria é uma forma eficiente de arrecadação. E para onde vai esse dinheiro? Será que é investido no SUS, onde milhares de pessoas sofrem na fila por atendimento? Ou vai para o sushi do seu político de estimação? Se eu ainda não te convenci a parar de jogar, deixa eu te explicar de outra maneira. As chances de ganhar na Mega Sena são de 1 em 50 milhões. Mas vamos ser honestos, é difícil entender o que isso realmente significa. O que são esses 50 milhões afinal? Então imagine o seguinte: você está em uma praia imensa e um único grão de areia foi pintado de dourado. E a sua missão é fechar os olhos, estender a mão e pegar esse único grão de areia. A única maneira de você ganhar é se você escolher exatamente o grão dourado, que está perdido entre os outros. Essas são as minhas chances de ganhar com esse bilhete. É como acreditar que a sua avó vai vencer um campeonato de skate aos 90 anos. Ainda parece uma boa ideia apostar? Mas por que o brasileiro é tão viciado em apostas? Acredito que a principal razão está no nosso estilo de vida, que levamos há décadas. O Brasil sofre um sério problema de tributação. E você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com apostas? Acompanhe o raciocínio. O Brasil é
um dos poucos países que cobra altos impostos, tanto sobre renda quanto sobre consumo. Isso significa que aqui, para conseguir bens de consumos básicos, você precisa ser praticamente rico. Em outros países, como Estados Unidos, a tributação é mais focada na renda, enquanto o consumo é pouco taxado. Quem ganha menos por lá não é tão penalizado, diferentemente do que acontece aqui no Brasil. Vamos pegar um exemplo de um atendente de McDonald's. Nos Estados Unidos, com apenas 2 semanas de trabalho, ele consegue comprar o iPhone mais novo. Agora, o mesmo atendente no Brasil precisa trabalhar 24 semanas, ou seja, quase 6 meses. E isso vale para tudo. Por exemplo, se você vai no mercado e compra um saco de arroz por R$30, metade desse valor é imposto. Se a tributação sobre o consumo fosse um pouco menor, esse arroz custaria em torno de R$15, o que ia beneficiar principalmente quem ganha menos, dando a essas pessoas uma condição melhor para comprar mais alimento ou até alimentos de melhor qualidade. E com esse alívio no bolso, as pessoas teriam mais liberdade, melhorando a sua saúde e bem-estar. No entanto, com os preços elevados e o salário mal combinando com as despesas básicas, a frustração do brasileiro cresce. E é justamente nesse ponto que as apostas entram, prometendo uma saída mágica para todos esses problemas. Enfim, chegamos no final do vídeo. E a grande questão que fica é por que continuamos fazendo isso. Às vezes eu poderia argumentar de que os seres humanos adoram jogar e vai continuar fazendo isso de qualquer maneira. Então por que não simplesmente regular e obter alguma receita extra com isso? A loteria existe e provavelmente sempre existirá, assim como os impostos, que são necessários para financiar o governo. Mas será que precisamos administrar um esquema de jogo de azar para aumentar esses impostos? A forma com que o governo administra a loteria hoje é um imposto agressivo, baseado no desejo das pessoas e frequentemente atinge as parcelas mais pobres da população. E o que mais me preocupa é que agora, com a discussão sobre a regularização de cassino no Brasil, isso fica ainda mais evidente. Não há preocupações com a saúde mental ou com as finanças das pessoas. Só querem o nosso dinheiro. No final das contas, somos como uma água sendo despejada em uma fonte sem fim. Contribuímos e contribuímos, sem nunca ver o nosso investimento retornar. E caso eu não tenha te convencido de forma alguma, foda-se!